Eu me atenho ao já dito. Eu me atenho ao já dito. A justiça, apesar da lei e dos costumes, apesar do dinheiro e da esmola. A humildade para ser eu, verdadeiro. A liberdade para ser homem e mulher. E a pobreza para ser livre. A fé cristã para andar de noite e, sobretudo, para andar de dia. E em todo caso, irmãs e irmãos, eu me atenho ao já dito, a esperança. Pedro Casaldáliga. Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Sbardelotti. Hoje, segunda-feira, 27 de maio de 2024, mais um programa Paz e Bem sobre Teologia da Libertação, Origens. E hoje nós vamos refletir um pouquinho do que está nesse livro do Pedro, meu amigo Pedro Casaldáliga, Na Procura do Reino. Na parte em que Pedro fala sobre a espiritualidade da libertação. Eu comecei com a poesia do Pedro, para nos encher de esperança. E a partir da página 219, nós vamos falar sobre a espiritualidade da libertação. Então Pedro dizia assim, nesse capítulo, falando de teologia da libertação, a gente entende como custa a Roma, a Europa, aceitar uma teologia que vem de províncias. Roma, a Europa, pensam muito intelectualmente, o que nem sempre corresponde a pensar mais inteligentemente. O que nem sempre corresponde. E a teologia da libertação nasceu da vida, mais que da especulação. Da vida das comunidades, da pastoral comprometida, do martírio coletivo, da complexa realidade deste continente, crente e oprimido. Como costumam dizer nossos teólogos e teólogas. Isso tampouco significa que a teologia da libertação não seja séria, ou que seus teólogos, teólogas, não sejam de raça, ou que seja simplesmente sociologia religiosa. Entendo que haja uma preocupação legítima de Roma e de toda a igreja europeia com uma teologia nova que chega também à Europa e que sacode as comunidades e seminários e agentes de pastoral. Já não consigo aceitar como humanas, menos ainda como cristãs, as medidas que adotaram contra Leonardo Boff, o modo como se levou o processo clandestino, valham o substantivo e o adjetivo por aproximação contra Gustavo Gutierrez, a pertinaz desconfiança com quem vem sendo tratados muitos bispos ou instituições ou conferências episcopais, certas atitudes da Cúria Romana, toda essa animosidade eclesiástica de uns e outros, afinal,
que nos desgasta em guerrilhas internas e corrói nosso testemunho diante do mundo e o entusiasmo da evangelização. Casaldáliga escreve isso em 1986, logo após os processos contra Leonardo Boff e denúncias contra Gustavo Gutierrez, feitas pelo cardeal Joseph Ratzinger, aprovadas por João Paulo II, e que trouxeram mais problemas do que soluções para a igreja. Porque quando se persegue a teologia da libertação, se persegue toda uma parcela do povo santo de Deus. Pois na igreja há espaço para todo mundo. E nós, da teologia da libertação, nós acreditamos nas intuições do Concílio Ecumênico Vaticano II, de suas constituições, de tudo que foi conversado ali. Depois, nós colocamos em prática a partir da Conferência de Medellín, Para entender a teologia da libertação, para entender a espiritualidade da libertação, você tem que entender a Conferência de Medellín. Foram anos de muita perseguição, né? Medellín vai acontecer em 68, 3 anos após o Concílio Ecumênico Vaticano II, e Puebla vai acontecer em 79. Então esses 2 livros aqui, você tem que ter para entender um pouquinho, né? Para não falar besteira sobre a teologia da libertação. Tá? E aí, se você quiser de fato não falar besteira mesmo pro resto da vida, esse livro aqui, esse box com 2 livros, 50 anos de teologias da libertação. Tá certo? Então, Casaldáliga escreve isso em 86. Ele, enquanto bispo prelado de São Félix do Araguaia, também está sendo perseguido pelo cardeal Ratzinger, né? Só que Casaldáliga não é silenciado como foi silenciado Leonardo Boff, mas tudo que fazia sofria de fato uma dúvida, ficava sempre uma dúvida, né? Que é o que ele fala aqui ao final desse pequeno texto, que nos desgasta em guerrilhas internas, porque vão precisar sempre estar se defendendo, olha, não é isso, é assim, por que vocês só ouviram um lado? E pasmem, até hoje é assim, tá, gente? Até hoje é assim. O engraçado é que todos os problemas que a igreja tem sofrido de denúncias, casos de pedofilia, casos de assédios, é tudo com uma galera aí que mete o pau na teologia da libertação. Porque quem muito aponta o dedo para as pessoas, esquece que tem 3 dedos voltados para ela. Pensa nisso, né? Quando você ouvir aí um ou outro sacerdote falando contra a teologia da libertação, procura saber o que ele está fazendo. Que alguma coisa errada ele está escondendo.
Porque quem muito bate, muito esconde. Quem muito bate nos outros, você pode ter certeza que está escondendo muita coisa errada. Fiquem atentos a isso. Então, nós teólogos e teólogas da libertação, nós não temos processo, nós não somos de uma hora para outra tirados da frente de uma comunidade, de uma paróquia, porque teve denúncia, aí há um abafamento. Ah, cadê fulano? Fulano sumiu. Às vezes sai até do estado, vai morar em outro estado, escondido numa paróquia lá, não pode aparecer, mas costuma ainda continuar fazendo os mesmos erros de antes. Não se convertem. Esse pessoal não se converte. Tá, gente? E aí, Pedro Casaldáliga vai dizer assim, nós estamos lendo hoje esse livro maravilhoso do Pedro, Na Procura do Reino. É um livro já antigo, de 1988, da FTD, né? Da FTD. E aí ele vai dizer, a espiritualidade da libertação só pretende ser espiritualidade cristã. Vamos repetir. A espiritualidade da libertação só pretende ser espiritualidade cristã. E nesse sentido, a espiritualidade cristã de sempre. O segmento de Jesus, viver segundo o seu espírito, praticar sua própria prática, a prática de Jesus, com os traços específicos do lugar e do tempo, cultura e história, desafios e esperanças, que aqui vivemos como povo e como igreja. Como povo e como igreja. Então, todas as vezes que nós ouvimos aquela besteira de que nas comunidades eclesiais de base não há espiritualidade, nas pastorais sociais não há espiritualidade, no movimento Fé e Política não há espiritualidade, é mentira. É mentira, eles estão dizendo isso para tentar colocar que a espiritualidade deles é a correta. Não existe isso. Cada uma tem a sua espiritualidade. A minha é a da libertação. Porque eu entendo que Jesus de Nazaré foi uma pessoa concreta, integral, que optou pelos pobres. E a partir dessa e outras opções radicais que ele fez, ele também cria uma forma espiritual de agir. E a essa forma espiritual de agir, nós chamamos de espiritualidade da libertação. Casaldáliga prossegue no seu texto. A espiritualidade do amor comprometido com os pobres da terra. Um amor político com suas consequências diárias. Ele mesmo vai dizer que tudo é político. Mesmo quando o todo não é político. A cruz do conflito assumida pascalmente. A solidariedade como expressão real desse amor. Pobre com os pobres. Fraterno na igualdade
efetiva. A volta à contemplação que está na raiz das grandes culturas do terceiro mundo. A gratuidade desinteressada, a alegria de nossos cantos, cores e danças. O serviço e a espiritualidade do indígena e do camponês. Um martírio como um lugar ou um destino, ato habitual para aquele amor maior que Jesus esperava dos seus. Jesus sempre espera que nós, batizados, batizadas, assumamos a missão que ele assumiu. Cada uma tem a sua cruz para ser carregada. E no meio do caminho, muitas vezes nós precisamos ajudar o irmão, a irmã, a carregar a cruz deles. Foi isso que Jesus fez conosco. Jesus muitas vezes não carrega só as nossas cruzes, ele nos pega no colo. Por isso que é tão importante nós entendermos que precisamos ser todos os dias de nossas vidas profetas, para que a profecia não caia nunca. Porque é isso que Jesus espera de nós. Que sejamos mulheres e homens abertos ao desafio da cruz, sem olhar para trás. Só assim seremos de fato livres. A intenção, a vontade eficaz, a estratégia minuciosa e diária de libertar-se por dentro, de libertar, de colaborar denodadamente em todas as lutas de libertação das pessoas, da sociedade, da própria igreja. E aí ele vai lembrar um fato, lá de 1986. Comentando a insurreição evangélica que Miguel de Escoto desencadeou na Nicarágua, por ocasião de seu famoso jejum, eu insistia nesses 3 aspectos. Devemos insurrecionar-nos por dentro. Devemos colaborar na insurreição da sociedade, assentada na injustiça, e na insurreição da igreja, sempre renovada. Ser pobre com os pobres. Ser pobre com os pobres. Esse é o desejo que Francisco quer para a igreja, uma igreja que seja toda ela pobre. Que era o sonho de São João 23. Uma igreja para os pobres, com os pobres e dos pobres. Ser pobre com os pobres. Partilhar. Como são bonitas essas ações todas que estão sendo feitas de partilha, de arrecadação para as pessoas que foram atingidas lá no Rio Grande do Sul. O que me entristece é que a gente só se une nesses momentos, Nos momentos de tragédia. Nos momentos em que podemos viver em paz, nós não conseguimos nos unir para fazer grandes causas como essa. Isso me deixa muito triste. Isso mostra a nossa incapacidade
de respeitar, de dialogar, de ir ao encontro. Somos incapazes de fazer partilha fora dos momentos de calamidade. Isso me deixa muito triste. Partilhar. Partilhar é mais do que um verbo. É uma ação que nos leva à liberdade. Ser pobre com os pobres, partilhar, ser livre e libertar. Não adianta ser somente livre. Nós temos que ajudar na libertação do outro, da outra. Contemplar o Deus vivo na vida e na morte de seus filhos e filhas. Contemplar o Deus vivo na vida e na morte de seus filhos e filhas. E no caso do Rio Grande do Sul, saber que não é culpa de Deus o que está acontecendo lá, mas culpa somente dos seres humanos que não escutaram a voz de Deus. Muitas pessoas falando besteira, falando que é culpa dessa religião, daquela religião. As religiões e Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo lá. Os únicos culpados daquela calamidade lá no Rio Grande do Sul e no resto do mundo são os seres humanos. Deus não tem nada a ver com isso. Nada. Porque Ele nos deu inteligência. A sua palavra já dizia, não construam suas casas próximo aos rios. Está lá. Mas nós não escutamos, não. Vamos fazer a nossa casinha aqui do lado do rio. Não é culpa de Deus, gente. Ser pobre com os pobres, partilhar, ser livre e libertar, contemplar o Deus vivo na vida e na morte de seus filhos e filhas, viver Belém e a Páscoa. A infância espiritual é um tema básico na literatura espiritual de Gustavo Gutierrez, por exemplo. A conflitividade pascal é um tema básico nos escritos de John Sobrino. A liberdade, já que falamos de ser livre e libertar, a liberdade é uma palavra que deveríamos escrever em todas as folhas, em todas as asas dos pássaros, em todos os postes do mundo, em todas as primeiras e últimas pedras de todos os prédios e casas, e todas as crianças deveriam se chamar liberdade. Eu já disse que nós temos passado pelo que passamos. Foi simplesmente porque tentamos entrar nos direitos, nas aspirações e na luta do povo. Que isso fique bem claro. Seria uma exibição à toa e um masoquismo sem sentido, se pensássemos e falássemos da nossa perseguição, do nosso sofrimento,
O assunto é o povo. Você pode dizer aos nossos amigos por aí que podem duvidar de mim se quiserem. Podem duvidar de minha honestidade, de minha caridade, de meu equilíbrio mental, mas não duvidem de minha fé na Páscoa. Isto está na raiz da alma da gente, e essas 1000 circunstâncias que fomos vivendo solidificaram cada vez mais essa vivência de fé e de esperança na Páscoa do Cristo. A esperança cristã nada tem de passividade. O contrário do cristianismo é esperar sentado. Quem entende a ressurreição de Cristo como um arrebentar a morte, a escravidão, o pecado, e como uma abertura definitiva para a vida nova, para a liberdade, para a justiça, é lógico que seja um revolucionário. Não se pode ser cristão se não se é utópico. Não se pode ser cristão se não se é, no melhor sentido, um ativista. Para encerrar, um poema também do Pedro Casaldéliga. Testemunho e escândalo. Cada dia sei mais que eu não me pertenço. Roupa estendida ao sol e ao comentário publicamente vivo. Não tenho cercas nem jardim, nem um cachorro que espante, pelo menos de noite, os visitantes mais inoportunos. Já fizeram de minha capa muitas roupas. Sertão que o fogo pôs a descoberto, que todos os viadantes classificam com olhos suficientes. Terra que Deus calcina as experiências, as exigências, e teimosamente cobre de ternura de um verde renascido com os anos contra toda esperança. Já sou, a cada passo que insinuo, testemunho ou escândalo. Testemunho e escândalo. Gente querida, gente amada, paz e bem. Vida longa e próspera.